Estamos ao vivo para mais um conteúdo que vai te ajudar a ser livre, liberdade mental, liberdade de tempo, com mais resultado para você ser o que quiser. Hoje eu vou trazer uma convidada aqui para falar sobre liberdade emocional. Liberdade emocional te dá liberdade de tempo, te dá liberdade de viver o presente. Então, se você está assistindo gravado, você corre um pouquinho para frente, porque eu vou colocar o título na live agora, vou chamar minha convidada especial e aí a gente já vai começar com o conteúdo. Oi, gatinho! Olha meu marido aqui, gente, que lindeza. Oi, Silene. Deixa eu colocar o título aqui da live. Hoje o assunto é o seguinte, gente. Ia ser libertação do passado, mas eu dei uma fuçada no Instagram da minha convidada e ela tem um conteúdo muito legal. Se você tem dificuldade de falar não para as pessoas por algumas amarras emocionais, se você stalkeia o seu relacionamento para te dar mais confiança, se você não é a sua melhor amiga, vive se condenando, eu chamei a Tracy aqui para te ajudar. Como que a gente se libertar dessas coisas, dessas amarras emocionais podem ajudar a gente a ter mais resultado, mais tempo livre, pra gente ser livre, pra gente ser aquilo que quiser. Então eu vou aqui chamar a Tracy, que é Master PNL, é especialista em autoestima feminina, ela é fera. Vou esperar ela entrar aqui. Oi, Tracy! Oi, Dé, tudo bem? Que apresentação maravilhosa! Deixa eu pôr aqui minha... Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô muito bem. Legal. Primeiro de tudo, eu quero dizer que é uma honra fazer com você, porque eu recebo muitas mensagens das mulheres que estão perdidas, elas não sabem nem o que fazer. E o primeiro é o foco no tempo, ter disciplina, conseguir ter produtividade, porque às vezes, eu costumo falar muito bem, né, que todo mundo tem 24 horas. Agora, o que você faz com essas 24 horas que decide se você tem sucesso ou não? Então, Exatamente. É uma honra falar com você, porque eu tenho certeza que vai agregar também muito aqui para as meninas. Legal. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. Gente, olha a diferença, né? A pessoa aqui que mexe com o tempo e olha a pessoa que mexe com a autoestima. Olha que lindeza essa maquiagem, esse cabelo. Ai, olha, eu vou ter que fofocar aqui. Eu vou ter que fofocar aqui, que eu tava só a bagaceira. Eu fiz reunião hoje o dia inteiro, eu não parei um segundo. Eu falei, meu Deus, eu vou me arrumar pra Dé. Saí correndo, me arrumei. Massa, tá linda. Ô, Tracy, se apresenta então, né? A gente estava conversando, você é Master PNL, né, de Programação Neurolinguística, especialista em autoestima. Se apresenta, conta um pouquinho de você antes da gente começar com o nosso papo. Eu vou contar a minha história resumida. Antes de eu começar com todas essas formações, eu era atriz. E aí, por muito tempo, eu fui mãe. Então, a minha carreira, eu não consegui ter essa produtividade. Então, eu não consegui lidar. E principalmente mães, né? Que deve ser o seu público maior. Conseguir lidar com a rotina. E isso foi tão desgastante para mim que eu entrei numa depressão. Então, eu não fazia mais os meus trabalhos. Eu não conseguia mais cuidar de nada direito. E aí, por conta disso, eu fui começar a buscar muitas formações para me ajudar. Então, eu fiz Master Coach, Practitioner PNL, Hipnose, Ericksoniana, Analista Comportamental. E eu comecei a me tratar. E quando eu comecei a me tratar, surgiram várias pessoas. Nossa, eu vi sua transformação. Você pode fazer para mim? E aí, através disso, eu vi que era um mercado que eu gostava. E aí eu decidi de vez encerrar minha carreira de atriz e diretora e simplesmente focar no que realmente que eu acho que faz sentido, é trazer essa ativação feminina, né? Eu costumo falar que a gente é como se fosse um fósforo. Só que se a gente não tem essa ativação feminina, é um fósforo sem utilidade. Então, que a gente não vai ser nada na vida. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter uma ativação e ter um propósito. E é isso que eu faço hoje. Fala também um pouco de você para as minhas meninas aqui, as minhas amadas. Eu falo para as minhas seguidoras que elas são as minhas amadas. As minhas alunas também, né, já sabem disso. Mas conta um pouco do teu trabalho, porque eu acho que
o nosso trabalho aqui faz uma junção muito importante na vida das mulheres, né? Principalmente. Com certeza, com certeza. Eu trabalho com homens também, né? É muito engraçado porque eu posto tudo no feminino também, né? Porque a maioria, todas as minhas alunas são mulheres. Mas eu atendo homens na mentoria. Tenho vários homens que eu atendo na mentoria. Então é engraçado. Tem um até que briga comigo. O que você escreve no feminino? Eu falo, cara, eu sou mulher, né? Eu tô ali, tô falando. Porque na realidade, na aula, quando a gente vai ver, né? São realidades completamente diferentes, né, Grace? Quando eu vou falar de rotina, quando eu vou falar de sobrecarga de trabalho, quando eu vou falar esse tipo de coisa, quando você vai falar de autoestima, são coisas completamente diferentes. Ainda são, né? A rotina de um homem com a de uma mulher, enfim, ainda mais quando tem filhos e tal. Então a gente acaba direcionando para essa particularidade que a gente entende bem, né? Os pontos fortes, os medos, as inseguranças, né, da mulher. Então, mas eu atendo homem também. Eu sou administradora de empresas, né? Tem muita gente que acha que eu sou psicóloga, mas eu não sou. Eu tenho PNL também, por isso que eu te perguntei, né? Eu fiz PNL. E aí eu fiz formações em coaching, analista comportamental. E aí a gente é picada por esse bichinho de entender... Quer transformar o mundo, né? Cara. E que às vezes algumas pessoas estão presas, né? Numa teia mental tão grande que você fala, cara, você é tão incrível. Cara, você tem tudo aí pra ser feliz, né? E acho que isso é o grande X da questão, né? Essa liberdade quando as pessoas olham e falam, cara, eu sou livre para ser o que eu quiser, para fazer o que eu quiser, para ganhar o dinheiro que eu quiser, para ter o sucesso que eu quiser ter, ou não. O sucesso, ele é muito pessoal, né? O sucesso que eu quero ter, seja morando no meio do mato, ou seja uma atriz de cinema, ou seja uma empresária de sucesso, eu posso, né? Desde que eu primeiro saia dessa minha teia mental. Então, eu acho isso é incrível. A gente foi picada por esse bichinho, não vamos desistir. Por isso estamos aqui 3 horas da tarde para entregar conteúdo para vocês, gente. Como eu sou administradora, eu acabo me voltando muito para essa questão de processos, né? Para processos administrativos, de empreendedorismo. Então, eu estou sempre tratando de objetivo, de meta, de processo, de rotina, de venda. Então, eu acabo indo para esse lado. Mas tudo é mental e emocional, né, Tracy? Então, a gente acaba cuidando... Quando eu falo de empreendedoras, é a pessoa para depois falar da empresa, né, do negócio. Então, por isso que eu gosto de produtividade, que é a gente fazer melhor, né? Com menos esforço mental, com menos desgaste, com menos sabotagem, enfim. Isso. Acabei de receber aqui dizendo que essa live não tá indo pro meu Insta. Será que tá com algum problema? Nossa, não sei. Gente, ó, bota coraçãozinho aí, por favor, quem tá na live, pra gente notificar. Eu vou falar aqui, ó, a.d com H, Carvalho. Que estranho. Não tá aparecendo no meu Insta. Em algumas épocas, o meu Instagram não notificava meus seguidores. Inclusive, eu tô sabendo que ele não notifica todo mundo. Conforme as pessoas vão pondo coraçãozinho, põe coraçãozinho aí, gente, na live. Aí ele vai começar a notificar. E tem aqui, ó, um aviãozinho. Já aproveita, compartilha com todas as pessoas que estão verde aí, que eu tenho certeza que será muito conteúdo de valor. Só não entendi porque não apareceu no meu. Eu acho que eu tô bloqueada pelo Insta e nem tô sabendo. Nossa, não, então, mas às vezes ele faz isso, viu? Não sei porque a Gláucia tá aí. Gláucia, coraçãozinho. Ó, tudo bem, gente. Bem, eu vou falar aqui um pouco, como você falou, né? Que nós vamos trabalhar primeiro o passado e trazer essa produtividade para você ter o tempo do hoje. Eu vejo, principalmente aqui para as minhas alunas, que o grande problema é que você já teve um passado, alguma marca, um bloqueio, um trauma muito forte, só que você já sofreu aquilo. De verdade, a gente consegue mudar o passado? Mudar não, a gente consegue ressignificar, mas aquilo não dá mais para mexer, já aconteceu. Só que o que acontece? A pessoa pega, que eu não tô, como se fosse uma caixinha de presente, e a pessoa pega aquela caixinha e vai carregando pelo resto da vida. Então, de vez ela focar no hoje, no agora, e pegar e transformar a vida dela e ser mais produtiva, ela tá gastando toda a energia dela, gastando o seu sentimento, gastando o seu ânimo, gastando as suas 24 horas com aquele peso desnecessário. Então, eu recebo...
E as pessoas falam assim, ah, isso não acontece comigo. Isso, ela tá falando de outra pessoa. Só que, presta bem atenção, tem gente que carrega raiva, rancor de uma traição que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Tem gente que carrega mágoa do passado quando o pai abandonou ou traiu a mãe. Então, consegue compreender? Porque a raiva, ela dura 90 segundos. Ah, Tracy, mas eu tenho raiva até hoje. É porque você ainda está relembrando. Não sabia disso. Sofrendo. A raiva dura 90 segundos? Olha, informação quente essa, hein? Gostei. 90 segundos. Por que Tracy, eu fico com raiva o dia inteiro? É porque você volta para aquela mesma sensação. Se você reparar, quando você tem raiva, aí se você fica com raiva o dia inteiro, você não é que aconteceu várias situações. Aconteceu a mesma situação dentro da sua cabeça. E você só está revivendo ela. Então você, por exemplo, briguei com a minha chefe. Aí você está com aquela raiva. Quando você pensa de novo, briguei com a minha chefe, volta aquela raiva. Então, por isso que tem pessoas que ficam com raiva o dia inteiro. Tem pessoas que ficam sem ânimo. Eu não tenho ânimo para nada, sem disposição, estou cansada. Porque a pessoa está gastando toda a sua energia, pensando, né, que o nosso corpo é uma máquina. É como se fosse um combustível. Você enche o tanque do teu carro, aí você coloca lá a gasolina, que tá cara pra caralho. Aí você vai, enche lá, e de vez você utilizar essa gasolina aí para você resolver tua vida, ter uma ativação feminina, para que você realmente conquiste algo na sua vida que vai trazer esse sucesso, como a Dé disse, o sucesso, ele é muito relacionado ao que realmente você quer. O meu sucesso não é, às vezes, o mesmo da Dé, o meu sucesso não é o mesmo, talvez, da Amanda, de qualquer pessoa. Cada um tem. Às vezes, o meu sucesso é ter uma família tranquila. Às vezes, o sucesso do outro é ter bilhões na conta. E nenhum tá certo ou errado. Cada um sabe o que é melhor para si. E aí, de vez a pessoa ligar lá a chave do carro e andar, como a Dé disse aí, para sua meta, porque gasta energia. Você vai gastar energia. É só de você abrir o olho, você já está gastando energia. Então, você já está gastando o combustível. Só que de vez você ir, como a Dé faz, ir para sua meta direcionada, com objetivo, centrada, tirando todos esses pesos, não, você não consegue nem sair do lugar, porque é tão cansativo esse peso dessas mágoas, essas angústias. E outra coisa, a pessoa, ela não quer se desprender. O que eu vejo... Era isso que era o ponto que eu ia falar, né? Porque pode assim, falar, a gente então. vê já isso, fala que esse mas a gente vê um monte de gente se agarrar na dor, né? É assim, eu não tô falando, gente, que não tem que viver a dor. Tem que viver, tem que chorar, tem que xingar o travesseiro, tem que sentir para ela ir embora. Mas tem gente que agarra, né? Vai para casa e fica ouvindo aquela música dor de cotovelo, né? Para ficar sofrendo tudo de novo. Gosta de ficar lá. Não, agora eu também vou chegar, vou falar mal daquela. A Tracy pisou no meu calo? Vou falar mal pra todo mundo dela, porque e aí fica vivendo aquilo uma novela mexicana o resto da vida, né? Olha, por que isso acontece, Tracy? Por que esse agarro na dor? O que acontece, né, na cabeça das pessoas? Existe duas formas da pessoa ter esse sucesso emocional, financeiro. E o que acontece? A pessoa, quando foca no problema, é tudo questão de foco. Tem até um post que eu falo muito bem sobre isso. Quando você foca, tem aqui, ó, uma bonequinha ali dizendo mulheres. Se eu focar, consegue ver? Tá, tô vendo. Só que se a minha câmera focar ali, ela não vai focar no que eu tô dizendo. E aí, o que eu quero fazer isso aqui, essa junção? Muitas vezes a pessoa foca no problema do outro para tirar a carga do que ela não está fazendo. Porque é muito mais fácil se colocar como uma vítima, e muitas mulheres talvez aqui vai me odiar por eu falar isso, mas é a realidade. É muito mais fácil eu dizer que a minha vida está desse jeito por conta do meu marido, que minha vida está desse jeito por conta do governador, por conta do prefeito, por conta do... por conta da mãe. É o que for. É muito mais fácil. Porque agora surgiu a pandemia. Então, ter um motivo para você não ser o foco.
Porque normalmente quem é vítima, tá, dessa situação, as pessoas fazem o quê? Dá mais cuidado, dá mais carinho. E por que tudo isso acontece? Porque essa pessoa de hoje, ela não tratou a criança interior dela. E lá atrás, lá na infância dela, de 0 até 12 anos, talvez ela não foi cuidada, talvez ela não foi amada, talvez ela foi rejeitada, sofreu abusos sexuais. Então, tudo isso faz ela se tornar hoje uma adulta, né? Com alguns... Como que eu posso colocar aqui um nome? Com comportamento de vítima, com esse comportamento disfuncional. Porque, disfuncional. Na verdade, todas nós, seres humanos, nós nascemos para ser livre, ser espontânea, como você falou no começo da live. Ser livre, espontânea, fazer realmente o que nós viemos fazer nessa terra. Não faz sentido, a gente só veio para pagar a conta, para acordar, dormir, comer, ir no banheiro e acabou. Não faz sentido você viver uma vida dessa. Então, por que as pessoas não vivem na sua verdadeira identidade? Não vivem na sua ativação? Por quê? As pessoas sofreram tanto no passado, que é quando forma a autoestima, né? Que a autoestima, a primeira base da autoestima é de 0 a 12 anos. E aí, muitas perguntas assim, mas de zero estava na barriga. Sim, o nosso cérebro, ele já tá a informação, ele já registra, o nosso corpo já tem esse registro. Então, se você foi rejeitada, se seu pai não queria, isso é muito sério, tá? Eu quando teve eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Luigi e o Lorenzo. E na minha segunda gravidez, teve um momento da minha vida que eu estava com depressão já, e eu falei, meu Deus, eu não sei porquê, eu fui ter outro filho, sendo que eu não tô conseguindo nem cuidar de mim. E olha como é tão forte. Meu filho, ele parou de se alimentar por 2 semanas. E o médico falou, se ele não voltar a se alimentar, nós vamos ter que abortar essa gestação. Não tem como seguir. Teu filho, ele não vai evoluir. E olha como que é engraçado. Dentro da minha barriga, eu pedi perdão. Falei, não, que eu aceitava, pedia perdão para Deus e tudo mais. E foi quando ele voltou. Parece cenas de filme, mas foi quando realmente ele voltou a se alimentar. Então, hoje, para você entender que dentro da barriga já é formada muitas coisas dos nossos comportamentos. Então, meu filho, ele nasceu desde pequenininho, ele era muito ansioso. E não tem explicação. Como um bebê nasce ansioso? Não faz sentido, não é? Se a gente parar. E as médicas falavam, eu falei, ele tem algum problema psicológico, ele tem problema neurológico, alguma coisa? Fizeram todos os exames, não deu nada. Mas, até 12 anos, ele tinha, sim, muita ansiedade. E ele fazia terapias comportamentais e tudo mais. Faz sentido? Não faz se você parar para pensar. Mas, na real, tudo que a gente viveu de 0 até 2 anos é a parte principal do reconhecimento da autoestima, do amor, do cuidado. E aí, se vocês são pais, mães, já amem seus filhos. No começo da vida. Liga. Por isso que o mundo tá como tá, né? Ai, que legal. Porque quantas crianças aí sem amor, né? Ter filho também é obrigação do pai não só dar, né? Uma casa, uma alimentação, mas o principal é o amor, o cuidado. Principalmente, né? Aqui vem escrever o que? Eu tô vivendo o meu luto do fim do meu casamento, mas eu preciso me libertar do meu passado. Mas ainda estou por causa da justiça para resolver. Eu preciso tratar minha criança. Isso, e já é tão triste, né? Você ainda ter que voltar na justiça. Você ainda tem aquela briga dos advogados. Você tem todas aquelas desavenças que vêm quando a gente termina, né? Um relacionamento que não termina de uma forma amigável. E aí, para que se agarrar ainda mais nos momentos de intervalo que você tem entre cada audiência, né? Você ainda ficar revivendo isso. É muito sofrimento, né? E além de tudo, quando ela falou um luto, é realmente isso, né? Quando eu trabalho a separação em si com as minhas alunas, é um luto. Porque hoje em dia também as pessoas falam assim, você não pode sofrer. Todo ser humano vai sofrer. Independente, você que temos várias formações aí, a gente tem o nosso momento de luto. Mas a gente sabe organizar o nosso sistema e acabar com aquilo e já dar sequência no que realmente importa. Mas quem não tem ainda essa ativação feminina, o que acontece?
A pessoa tem que sim lidar com esse luto. Porque quando ela lida, isso é muito bizarro que eu vou falar. Gente, até um luto de perca também de uma pessoa. Quando você lida muito bem com aquilo, você está finalizando já o teu presente, porque aquilo é no teu estado real. E aí você não vai mais carregar isso. O problema é quando você não sabe lidar com aquela situação e você vai empurrando. E eu vejo gente aí que, já separei há 10 anos, mas eu ainda não consegui lidar com a separação. Aí não faz sentido. Então é bom que você lute mesmo, pode chorar, ficar triste, mas você se conectar consigo mesma. É sempre na dor. Eu costumo trabalhar. Tá cortando aqui pra mim, tá ok aí? Tá, aqui tá ok. Eu costumo trabalhar e dizer que é na dor que a gente consegue encontrar uma saída para realmente aquilo que faz sentido na nossa vida, né? Então, só finalizando aqui. Então, de 0 a 2 anos é a principal marca da autoestima. Depois de 2 a 7 é quando o indivíduo ele começa a criar autonomia. Por isso que falam que é a terrível fase de 2 anos. É porque a criança ela já consegue começar a ter os espaços dela, ela começar a entender, começar a querer desbravar o mundo. E o que acontece nessa fase? Muitas vezes os pais eles boicotam os filhos. Caraca, Tracy, mas a minha mãe e meu pai então acabou fudendo aí o meu palavreado, meu Deus do céu. Não, manda palavrão, que aqui eu também falo palavrão. O meu sistema, sim, mas não é para você culpar ele. Minha vida hoje é dessa forma por conta dos meus pais. Não, porque eu acredito que não tem criança aqui. Então, cabe a nós, adultos, ser responsável pela nossa vida. Eles deram o melhor, o que eles sabiam fazer. Só que, quando a criança está fazendo algo, aí o pai começa a gritar. E normalmente, principalmente mulher, né? Você falou que trabalha com homem e mulher. Mas a mulher ainda tem uma pressão muito forte da sociedade. Porque a mulher tá brincando. A menina, ela é uma criança. Ela tá lá na rua brincando, de perna aberta, pulando. E aí o que acontece? Para com isso, você é mocinha, você não pode fazer isso. Olha, tá todo mundo vendo. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Não põe a mão aí. Não é assim que Olha, faz. meu filho coça o saco, que lindo, ele coça o saco. Menina, tira a mão daí. Tô ligada. Ixi, tem uma nessa... ela é especialista em sexualidade infantil, assim, né? Como lidar com isso, é muito legal. É umas coisas que você fala assim, cara, como a gente é, né? E é muito bizarro. E até eu mesma já falei, gente, é verdade, eu pensava assim, sabe, né? E muito doido, é muito doido. A gente sofre. E querendo ou não, até mesmo pelo mundo, né? O que tudo acontece, a gente vê que existe muito abuso sexual. Não é que não exista com homens, porque eu já tratei muitos homens que foram abusados, mas a grande maioria ainda assim são mulheres. Então, quando você tem... Eu só tenho 2 meninos, né? Mas quando você tem uma menina, eu vejo que é um cuidado que você fala assim, olha, não pode fazer isso, por conta, pensando até na proteção. Então, às vezes, os pais erram até por amar demais, por querer proteger. Então, é isso que acontece. Só que quando... a criança ela ainda não entende, ela não tem essa sabedoria, ainda está em formação no nosso cérebro, né? E aí o que acontece? Ela começa a entender que tudo que ela faz é errado. Então, eu fiz isso, minha mãe brigou. Eu fiz aquilo, meu pai brigou. Eu fiz desse jeito, minha avó brigou. Todo mundo começou a brigar. O que ela começa a compreender? Que ela é uma criança ruim, que ela não presta, que ela só faz tudo errado, que ela deixa as pessoas tristes. E isso vai registrando, tudo dentro daquela caixinha emocional dela. Aí, depois de 7 a 12 anos, é a parte da pré até a adolescência ali, onde que realmente ali o indivíduo começa a se destravar para o mundo. Só que ele destrava com tudo ainda aquilo que ele viveu do passado. Então, muitas vezes as crianças ficam revoltadas nesse momento, aí brigam com os pais, faz tudo ao contrário para ser notado. Então, eles fazem as coisas ao contrário para até ser notado. Só que o que acontece, Tracy? Então, você trabalha com a infância? Não. Só que de 0 a 12 anos forma o que você é hoje. Se você parar para pensar, a gente sempre está repetindo padrões. Quando você escova os dentes, você não aprendeu a escovar os dentes hoje. Só que você escova o dente da mesma maneira.
Você escova sempre da mesma maneira. Ah, se eu começo por esse lado, então, se você reparar todos os dias, você faz a mesma coisa do mesmo jeito, que você aprendeu lá atrás. E é assim que a gente acontece. Então, como você perguntou, olha o contexto inteiro. Gente, era uma pergunta, mas ela vem com embasamento para explicar agora da resposta. Por que as pessoas se apegam na dor? Por quê? Porque essa dor não é a dor de agora. Porque se alguém falar pra você, ai, Débora, você é horrível, você é feia, você é isso, você é aquilo. Se você tá equilibrada, não vai mexer com você. Você vai falar assim, nossa, coitada, tá precisando de um tratamento. Mas quando você é reativa, quando você traz essa dor, quando você fica daquele... Isso mexe com o teu emocional, é porque são as dores lá do passado. A pessoa só ativou uma faísca que já estava dentro de você. Então, tudo por conta de tudo que você viveu. Então, o passado é importante. A Thaís até colocou aqui, Thaís é minha prima. Oi, prima. Ó, pedir desculpas por tudo, né? Vira uma criança que começa a pedir um adulto que pede desculpas por tudo. Eu treino com uma menina no beach tennis, é assim, gente. Ela erra e ela fala, desculpa, pelo amor. Ai, desculpa. Eu falo, não, para, por favor. É uma dor que a gente carrega a vida toda. Muitas vezes nem sabemos que ela existe. Então, tá. E aí é uma coisa, e o que eu vejo aqui do meu lado, né? Por que as pessoas empacam, às vezes, na meta, empacam em mudar, empacam no... Porque elas têm tanto medo de olhar para essa dor e achar que elas vão cair num abismo tão profundo. Às vezes a dor não vai ser igual, né? A gente, apesar de repetir padrões, somos pessoas diferentes. Eu já não sou a mesma de ontem, né? A gente não é a mesma pessoa. E aí a pessoa não olha. Só que quando ela não olha para a dor, ela fica naquela quadrado, presa. E é isso, a informação é essa. Não tem como mudar. Nada de novo acontece. Porque não vou. Eu olho e não vou olhar. Então, assim, não tô mais nenhum passo, né? É isso? Estou certa, Andrei? Você que é especialista em autoestima. Tá certíssima. Por quê? É como se tivesse mesmo a pessoa dentro de uma gaiola. E a pessoa até quer sair, mas como a Thaís disse, ela não sabe que ela tem esse problema. Porque como que acontece, né? E eu vou falar resumidamente agora. Quando a gente sofre bastante, principalmente nessa fase, né, de 0 a 12 anos, o nosso sistema, ele joga tudo isso pro inconsciente. Então, a gente não tem consciência disso. Eu gosto muito do filme Divertidamente. Então, quem quiser, gente, assista esse filme. Lá tem uma parte que é a parte esquecida. É assim que funcionam as nossas emoções. Então, tudo que a gente sofreu tá lá, com pó, tudo acabado. Só que as nossas atitudes, tá tudo através de tudo aquilo que a gente viveu, das nossas memórias. Então, a gente fala assim, eu procrastino demais. Ai, Del, eu queria tanto resolver essa meta, mas não sai, não vai. Não tenho tempo. Eu tenho certeza que você escuta isso. Sempre. Eu não tenho tempo, Não tenho tempo. O melhor é esse, falando desse. O melhor é assim, ó. Eu não sei por quê, mas eu não faço. Eu não sei por quê, mas eu não faço. Eu falo assim, E aí, a pessoa não faz, não é porque ela não tem tempo, não é porque ela não sabe fazer, não é porque qualquer outros motivos. Porque meu filho, porque isso, porque minha internet caiu, todo mundo vai dar uma desculpa. Mas a verdade é tudo que está no inconsciente. Só que a pessoa não tem ainda não acessou, não trouxe isso para a consciência para tratar, para parar de se boicotar, porque é isso que acontece, a pessoa começa a se boicotar para não chegar no seu resultado. Mas existe isso, existe. Porque talvez lá atrás ela ouviu que ela não ia ser nada, que ela não ia ser ninguém, que até parece que as coisas iam acontecer para ela. Você nasceu numa família pobre, você acha mesmo que Para de sonhar. Para de sonhar, menina. Você viaja. Eu falo, né? É o medo, quando eu falo assim, e tem muito também, né, Tracy? Quando eu falo assim para as pessoas, não é só, tem dois medos, né? O do fracasso e o do sucesso. Então, o medo do fracasso e se eu fizer tudo isso e mesmo assim não der certo? Né? Eu vou ter vergonha, eu vou ter gastado uma puta energia, tempo de vida, o que os outros vão falar? Desses medos do fracasso. E o medo do sucesso. E um monte de gente fala pra mim, como assim medo do sucesso, né? Cara, é o que mais tem. Quando eu for rica,
meus pais vão pensar mal de mim, porque a minha família inteira acha que ser rico é errado. Ai, quando eu for atriz, sei lá, né? Quando der certo, vão me chamar de metida, eu não vou ter amigo de verdade. Então, gente, tem tanta coisa que faz, e acho que tá tudo. Então, a Três explica que, ó, a maioria dessas crenças aí vem do 0 aos 12 anos. E às vezes pode ser uma coisa que você viu na TV também, né? Um filme que te impactou quando você era pequena. Tem uns desenhos que eu proíbo meus filhos de assistirem, que eu falo, meu Deus do céu, olha quanta crença aí que o dinheiro fica sempre com o vilão, se você reparar. Quem é o rico, quem é o rico é o vilão, quem é as pessoas, sabe? Aí eu falo assim, gente, não assiste isso não é pra você, não pode. Porque nas novelas, pessoas noveleiras aí, e se você assiste novela, coloca aí pra mim, eu assisto. A novela em si, se você vê... É verdade. A pessoa que é rica, ela é mau caráter, ela trai, ela faz as coisas ruins. E aí, como que essa pessoa de verdade, na vida real... Porque isso tá entrando no inconsciente. Tá registrando. Não, aí, e é muito legal, né? Renata, uma mulher ambiciosa. Como se ambiciosa fosse uma coisa ruim, né? Olha! Uma ambição. Você nunca viu as chamadas, né? Renata ambiciosa e fará tudo para conquistar. Gente, não é isso não é ambição. Ambição é só você querer ser melhor. Então, é muito doido, né? Vem umas crenças de novela, de religião, né? Doa seu dinheiro para você comprar seu espacinho no céu. É feio. A Kívia disse aqui, ó. Eu passei por isso. Muita humilhação com meu ex. Não é fácil seguir. Eu preciso ser forte. Ó, esse negócio que você falou sobre ambição, quase não sai. Ambição. Quase não sai. Na minha infância, eu sempre gostei muito de dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu recebia nos cadernos, sabe aqueles adesivinhos? E aí eu cortava, peguei um potinho de sorvete, coloquei tudo lá e comecei a vender. Eu tinha 7 anos, 6 para 7 anos. E aí eu comecei a vender. E eu me achando, porque eu tava, né, ganhando dinheiro com o meu trabalho. E aí eu cheguei em casa, nossa, mas eu fui escorraçada. Minha mãe falou, você não precisa de dinheiro, o que é isso? Você tá fazendo passar vergonha com essa sua ambição. E aí eu criei durante um período da minha vida muito grande, achando que vender era ruim, que não fazia bem, que ter ambição era um pecado na vida. Então, por isso que eu falei, como é importante a gente se autoconhecer, como é importante a gente compreender todo o que a gente viveu no passado, porque tudo isso atrela ao futuro. Porque quando eu recebia lá a proposta, você tem que vender. E era uma coisa que realmente eu acreditava no produto e tudo mais. Eu falava, não posso. Vender incomoda as pessoas, né? Raquel, eu pensava assim, dinheiro era do mal, ter dinheiro era errado. Mas a mensagem... E assim, se você for mulher, gente, presta atenção. Se você ter um trabalho, você começar a ganhar dinheiro, aquela pessoa que não te vê faz tempo vai olhar pra você. Atriz! Vou falar aqui que a atriz era atriz. Dormiu com quem? Sim. Né? Tá dando pra alguém. Ganhou esse dinheiro aí, deu pra alguém. Então, assim, gente, é muito foda. As crenças de dinheiro no nosso país... Principalmente, eu gosto de falar, eu não tô falando sobre religião, tá, gente? Eu vou falar sobre culturalmente, como a gente foi colonizado. Os Estados Unidos é protestante. Na religião protestante, é bom você ter dinheiro. O dinheiro enobrece a pessoa. Então, quanto mais dinheiro você ganha, melhor você é visto. Mais você pode ajudar os outros, mais você pode realizar suas coisas. Então, veja a potência que é. Aqui, caras, é errado ganhar dinheiro. Você tem que dar o dinheiro para a igreja. Não tá certo. Dinheiro é sujo. Dinheiro não... Sabe, compra seu pedaço de terra no céu. Então, na nossa religião, até agora já está melhorando e tal, mas é o voto de pobreza. E, cara, não, você quer ajudar de verdade uma pessoa, ganha dinheiro. Você tem que ser rico. Assim, você porque aí pode você ajudar mesmo, entendeu? Você consegue, primeiro de tudo, se ajudar a sua família, ajudar as pessoas ao seu redor e ajudar o mundo. Agora, se você tá pobre, certeza que você não consegue nem se ajudar, como que você vai ajudar alguém? E ainda existe isso, né? Que a pessoa
tem que tirar tudo de si para dar pro outro. Só que às vezes a pessoa tá com tantas crenças limitantes que não consegue nem ela ganhar para ajudar o próximo. Ó, tem duas crenças aqui. A Mari escreveu um negócio, eu vou falar de uma crença aqui, ó. A Mari escreveu, principalmente nós mulheres, temos muito esse problema de sermos desvalorizadas. Fez sucesso, ganhou dinheiro, tem um homem por trás. Então, e tem muitas mulheres que não ganham dinheiro por medo de não casar. Porque ela não pode brilhar mais do que o homem. Eu já vi muitas, ó, duas crenças que prendem, tá, gente? Sim. Uma que, mas se eu for muito independente, nenhum homem vai me querer, tá? E a outra que te prende num relacionamento fracassado. Que eu já tive uma cliente que não ia, procrastinava e não ia. Na hora que eu falei, cara, o que vai acontecer quando você for rica, maravilhosa? Ai, meu Deus, eu vou me separar. Porque daí ela percebeu que ela só tava com o marido, com uma bengala. Por conta do dinheiro. Por causa da... Ela falou, Senhor, eu vou me separar. Então, é complicado, viu, gente? O buraco é bem mais embaixo. Ó, César, adorando essa naturalidade do diálogo. Obrigada, César. Raquel, essa crença é besta, que as pessoas não são... Peraí. Não que as coisas que a gente conquistar, que compramos precisando ter dinheiro. Como, peraí. Essa crença é besta. Eu também tava lendo aqui. Essa crença é besta, que as pessoas não que as coisas que a gente conquistar, que compramos precisando ter dinheiro. Que as pessoas valem... Raquel, não entendi. Depois você... Isso. Assim, ó, ou então uma crença... Não sei. Coloca aí, Raquel, de novo. Escreve de novo, Raquel. Que a gente vai deduzir tudo aqui, menos realmente o que a Raquel quer dizer. Mas em relação aqui, ó, o que a Mariana disse, tem muito as mulheres achar que se elas começarem a ganhar dinheiro, elas vão perder os relacionamentos. Só que ela tem que entender que o problema no relacionamento não é assim, a grande separação da porcentagem é por conta, sim, do dinheiro. Mas se você não tem conversa, se você não se conhece, se você não conhece teu marido, você não vai conseguir ter um relacionamento harmonioso. O que vai acontecer? O dinheiro só vai ser um gatilho para você sair da relação. Então, o dinheiro, que eu falo até pro meu filho, eu falo, dinheiro o que vai te potencializar. Mas se você é ruim, vai potencializar no lado ruim. Se você é bom, vai potencializar no lado bom. O que você tem que compreender? Que muitas vezes a gente coloca assim, a gente não, tá? Mas muitas mulheres colocam. O dinheiro tá atrelado à separação. Porque, meu marido ganhou dinheiro, meu marido saiu com a amante, meu marido... Não, seu marido já não prestava bem. Ele só potencializou. Só que agora ele tem dinheiro. Ele só potencializou o caráter que ele tinha. Não é o dinheiro que faz a pessoa. Porque se você reparar, quantas pessoas que ajudam os outros são pessoas que são bem-sucedidas, que têm dinheiro. Você vê lá na Etiópia, as maiores obras são feitas por milionários. Então, mas só lá fora. Não, a gente está falando de algo grande, que é mundial, que todo mundo conhece. Mas quantas vezes a gente vê, né, na sociedade? Mas o que acontece ainda, como você disse, é o país que vem ainda de uma forma que a igreja tomou muito conta disso e que ela colocou o dinheiro como pecado. Se você vê na Bíblia, o dinheiro não é, mas Jesus veio pobre. Se você tem uma passagem, eu não vou saber muito bem dizer, mas tem uma passagem dizendo que principalmente nos provérbios, eu gosto muito que as pessoas leiam, que ele ensina como você lidar com o seu dinheiro. Ele fala até dos talentos. Os talentos, ele quer dizer que se você guardar o seu talento, você não vai ter nem para você comer. Então, você precisa potencializar aquilo para você receber. E ele quer que realmente você tenha vida e vida em abundância. Ele não diz para você, seja um pobre fudido que você vai pro reino do céu. Em escassez. A Mari colocou aqui, ó, nada é maior que o problema da falta de dinheiro, gente. E é verdade, Mari. E aí é engraçado isso, né? Eu já passei nunca passei fome, graças a Deus, né? Tudo certo, graças a Deus, sou muito grato por isso. Mas a gente já passou uns perrengues apertados. E eu e meu marido, a gente falou, cara, se a gente sobreviveu a isso, com dinheiro, então, meu Deus. Porque tanto o dinheiro quanto a falta do dinheiro vai revelar a situação real que você vive. Porque, assim, é muito fácil também, né, fantasiar. É muito fácil, né, a gente ter... Só que no perrengue, né, a falta de dinheiro vai te mostrar quem você verdadeiramente é. Se você é ruim,
você vai pro caminho ruim. Você vai roubar, você vai passar a perna em alguém, você vai dar um jeito de tirar dinheiro, você vai largar seu marido porque ele tá sendo um peso para você. Mas se você ama, né? E se você é uma pessoa boa, você vai dar um jeito de achar. Então, o dinheiro em si, a falta dele ou a vinda dele mostra quem a gente é de verdade, sabe? Então, é muito louco. E a gente bota a culpa no dinheiro, né? Ah lá, ganhou dinheiro, tá metido. É o meu amorzinho, todo mundo odeia ele, eu não sei porquê. Ó, a Raquel, ela colocou aqui que a crença que existe nas pessoas é eu não posso, eu não consigo. Foi como a gente disse há um período atrás. É tudo por conta daquela base do passado que ficou registrado. Ela fazia as coisas, os pais brigavam, ela sofreu, ou ela não teve nenhuma infância. Teve muitas crianças que foram rejeitadas, tiveram que amadurecer muito cedo. Então, tudo isso, ela começou a trazer para você. Hello! Ela começou a trazer para você. Faz ao vivo. Não, e às não vezes, posso, né? Eu não consigo. Às vezes, eu tinha isso, tá? Muito. Nos últimos anos que eu me libertei de falar de dinheiro. Eu era a pessoa que não falava, que eu não achava isso. Não, eu não posso, eu não vou ter nunca. Mas por que isso? Porque eu vi a minha infância inteira, os meus pais, meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando muito, conquistando, comprando, tendo casa, abrindo empresa, tudo bem. Mas não mostre o que você tem pro mundo. Eles ajudando meus tios, na família inteira. Aí meus primos indo pra Disney, indo fazer viagem. E a gente nunca podia. Mas quem tava emprestando dinheiro era meu pai, pra minha família, que eu só vim saber depois. Então eu olhava aquilo a minha infância inteira e falava, nossa, eu não posso, eu não consigo. Meu primo foi, minha prima foi, mas eu não posso, eu não consigo. E aí você fala, cara, então assim, não precisa ser necessariamente algo que seus pais falem ou acreditem, mas é o que a criança vive, né? Sim. Então, assim, é sobre o olhar, isso, eu não posso. Tudo é sobre a ótica. Por exemplo, eu tenho Sim. 2 filhos. Uma atitude que eu faço aqui, rotineira, pode ser que para um não vai trazer nenhuma crença e pode ser que para outro pode gerar uma crença. Então, às vezes, não é que seu pai fez algo de ruim. Às vezes, seu pai está falando no telefone, está resolvendo um problema para um filho, tanto faz, não fez. Ali não virou uma crença. Mas para outro, pode ser que ele carregue aquilo, olha... por exemplo, meu pai, ele emprestou dinheiro, eu nunca tenho para... Só que você não sabia. Todo mundo da família viaja, eu não. Então, olha, a gente aqui não pode. Talvez o dinheiro aqui é mais escasso, sem saber da real. Então, às vezes, não é a realidade que você vive, mas sobre a ótica que você carrega aquilo para si. Então, por isso e a gente criança falava, né? Ai, quero ir pra Disney, vamos lá. E a gente ouviu o quê? Não dá, esse ano não dá, esse ano não dá. Então você cresce acreditando, não dá, não consigo. Né? Não então, dá, não é pra você, né? Como a Tracy falou, são coisinhas pequenas, só que aí a gente tem que cada vez mais se conhecendo, adquirindo autoconhecimento, entendendo essas coisas. Que o dinheiro não é quem a gente é. Sabe? Também é isso, né, Tracy? Quando a gente está tão desconectada de quem a gente é, dos nossos talentos, dos nossos valores, o dinheiro começa a assumir aquela posição de quem a gente é. E aí parece que a gente só é alguém se a gente tem dinheiro. Bom você ter falado isso. Existe uma pirâmide, né, com 3 bases. A primeira pirâmide é da nossa identidade. E aí todo mundo, se eu perguntar aqui, eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Eu vou perguntar, quem você é? Eu quero saber as respostas. O que vem na sua mente agora, você escreve. Quem você é? Escreve sem pudor. Quem você é? Para depois eu falar aqui o contexto. Vamos ver. Peraí que eu tô escrevendo também. Tá escrevendo? Escreve. Tô. Tudo bem? Eu tô falando baixinho que tá rolando uma live aqui. Nós estamos compartilhando aqui o nosso escritório. Aí eu tô com uma live com você e ele tá com uma live ali, meu marido. Mas bora lá. Deixa eu ver. A Bíblia diz que amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Logo, não é ter dinheiro. Vou ler o meu baixinho que vocês estão me ouvindo. É colocar o dinheiro em primeiro lugar, né? Vamos lá. Francisco. Eu vou compartilhar. Olha só que legal. Eu acho que, peraí, não é ter dinheiro, mas sim o apego a ele.
É isso, porque é quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, né? Eu falo que tá tudo bem, todo mundo tem um propósito na vida, né? Eu tenho o meu de ajudar as pessoas a serem mais leves, a Cris tem o dela aí de ajudar as mulheres a se encontrarem, terem mais autoestima, amor, valores, enfim. Cada um tem o seu, né? E aí, quando a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, qual que é o problema? Eu faço o que for necessário para chegar no dinheiro e eu nunca construo nada sólido, porque onde o dinheiro for mais fácil, aí eu vou mudar, porque meu propósito é só dinheiro. E aí você meio que se perde nessa mensagem, entende? Mas e esse apego é ruim, né? Então eu faço o que for pelo dinheiro. E na verdade, se você se entregar valor pro teu propósito, o dinheiro é consequência, ele vem. O que acontece quando as pessoas colocam o dinheiro como prioridade? O dinheiro não é prioridade. Se você pensar, o dinheiro é uma espécie, é algo, é uma energia. Dinheiro é uma energia, que o dinheiro tá com você, você vai lá, paga aquilo e aquela energia vai transmutando, ela vai passando de mão em mão. Quando você pensa que dinheiro é uma energia, então se você tá com uma energia boa, aquele dinheiro, ele vai vir ou ele vai percorrer com coisas mais positivas. Mas o que acontece quando a pessoa coloca o dinheiro como prioridade? A pessoa tá nessa pirâmide invertida. Então, ela tá colocando como a identidade dela que ela precisa do dinheiro para ela ser alguém. Então, ela é totalmente disfuncional. Então, as pessoas muito corruptas, as pessoas que fazem coisas erradas, é porque ela precisa ter. E aí, nós vamos falar. Eu fiz aqui, ó. Só eu e a Raquel, ninguém responde isso aí. Essas mulheres estão fracas. Bora lá. Eu sou... Recebe uma pensão de 12... Com pensão... Ó, Raquel, vou ler alto aqui, tá? Tá. Eu sou uma viúva, recebo uma pensão há 12 anos e vivi acomodada nessa pensão. Nunca saía do mesmo lugar. Quando resolvi mudar meu pensamento, me tornei consultora de beleza, abri uma loja e conquistando... E aí, conquistando varejo, acho que acabou o tempo da escrita ali. E conquistando foi. Isso aí, Raquel. Mas quase todo mundo aqui tá de parabéns. Eu queria uma mensagem diferente, não veio, mas eu vou explicar. Nessa base, né, são 3 bases. A primeira é a identidade. É o que realmente nós somos, tá? Só que quando muitas pessoas estão com essa base invertida, aí gera problemas grandiosos na vida da pessoa. Por quê? Quem eu sou? Muitas pessoas falam aqui, ó. Acho que vocês já estavam ligadas nisso. Porque quem eu sou? Vocês falaram realmente a sua essência. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou gente boa, eu sou entusiasmada, cheia de imperfeições. O que fala palavrão pra cacete? Fala palavrão pra cacete. Então, mas isso é você na sua essência. É realmente a sua identidade, é quem você é. Tirando toda as máscaras, né, que a sociedade coloca, é quem você é na sua verdadeira essência. E aí, o que acontece? A primeira base, a base daqui é a identidade. Depois é o quê? O primeiro é o ser, é a identidade. Depois é o fazer. E muitas vezes as pessoas falam, quem você é? Eu sou advogada. Eu sou empreendedora. Eu sou... Ou eu sou mulher. Gente, pelo amor de Deus, se você coloca isso na sua bio, eu não trabalho com marketing, mas não me diz isso, eu sou mulher de tal fulano. De tal fulano. Você tem a sua identidade, você não precisa ser alguém porque eu tô ligada a tal fulano. Não, gente, pelo amor de Deus, você é você. Você tem o seu RG, o seu CPF, você responde por você. Então, eu vejo que muitas pessoas falam assim, eu sou mulher de tal fulano. Eu sou advogada. Eu sou empresária. Não. Quem é você de verdade? Vocês aqui responderam bonitinha. E depois, que é o ser o primeiro, a identidade, vem o fazer. Qual é a profissão? O que você exerce para melhorar o mundo? Mas eu só sou cozinheira. Que ótimo! Você toca. Você faz algo para alimentar as pessoas, você faz para deixar a vida mais saborosa. Então, é você reconhecer o que você faz de verdade com valor, né? Não, mas eu sou dona de casa. Que ótimo! Porque, gente, você trabalha com o trabalho mais foda do planeta. É o trabalho que, meu Deus do céu, mais demanda energia, não é reconhecido pelos outros, não acaba, não tem férias, garante a qualidade de vida da família inteira.
E, cara, e nunca é reconhecido, né? Eu Não trabalho recebe, mais... não tem a sua mesada lá, o seu vale toda semana, não tem. Então, é você Só. reconhecer o que você faz, tá? Com todo com o valor mesmo que você faz. E depois é o ter. O ter é o que você tem. Aí é o seu desejo, porque é o desejo interno do ser humano. E muitas pessoas também têm medo de reconhecer o seu desejo. Ah, eu desejo ter uma mansão, mas eu vou falar que eu vou ter um apartamentozinho de 40 metros quadrados, porque ninguém vai rir da minha cara. E aí você está se enganando. Você está se permitindo a viver o que o outro quer. E não O que vão realmente pensar está de na mim se eu falar que eu quero ganhar 100 mil por mês? O que vão pensar de mim se eu falar que eu quero morar numa mansão não sei aonde, né? Tem tudo isso, né? Então, é o que você tem. Ou a pessoa tem muito medo de falar o que ela quer ou o que ela tem, e aí fica naquele medo que muitas pessoas falam assim, ah, você não pode ser rica porque as pessoas vão pedir dinheiro emprestado, você não pode ser rica porque, olha, vão te sequestrar, vão fazer o que for. Então, tem muita crenças ali em cima no ter, mas também tem o que eu te falei, uma coisa de quando a pessoa vira essa pirâmide. E aí ela vive assim, né? Na base de ter. Ah, eu tenho uma Ferrari. Eu tenho uma mansão. Só que quando você vai ver, essa pessoa não... A essência dela, cadê? Então, por isso que muitas vezes as pessoas colocam, né? Principalmente aí os políticos, como algo ruim. Porque eles estão numa disfunção errada. Não é porque... Não é porque ele tá ganhando dinheiro, porque quantos empreendedores, quantos empresários ganham dinheiro e são bem-sucedidos, mas é porque ele tá na disfunção errada. Ele acreditou tão fielmente que ele precisava muito do dinheiro que ele foi se corrompendo para realmente ser importante. E não Na é isso verdade, ser importante. Ele não tem valor nenhum no ser, né? Então ele vai no ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E como ele não tem valor nenhum na base da pirâmide que é o ser, foda-se o que eu sou. Cagando e andando pro mundo. Se eu sou bom, se eu sou então, eu vou no ter, né? Faz todo sentido, cara. Né? Meu E aí, marido o que falou acontece? assim, Quando a gente tem... E aí, o que eu falo sempre, cara? Sempre que eu preciso fazer uma corrente do bem. O bem, ele tá em todo lugar. A bondade existe, ela tá em todo lugar. Mas ela não tem marketing. Quando uma pessoa faz uma bondade, ninguém fala nada. Quando alguém, um político, faz essas atrocidades que faz, quando uma pessoa é sequestrada, aquele alarde da mídia, né, para sequestrar nosso cérebro, para gerar medo, pra gente ficar atento, pra gente ficar ali com os olhos na televisão. Ai, meu Deus, qual é a próxima notícia ruim que vai ter, né? Porque uma criança é sequestrada lá em Porto Alegre, eu tô aqui em São Carlos, trancando minhas portas. Ai, meu Deus, uma criança foi sequestrada. Então, assim, cara, e ninguém faz o marketing do bem. Quantas pessoas são ricas e ajudam? Sabe e por fazem? quê? Eu vou te falar, isso é química. É química dentro do nosso cérebro. Quando a gente tem uma notícia ruim, ele gera tipo como se fosse uma faísquinha. Então vai gerando umas faíscas no qual aquilo vai eletrizando o nosso cérebro. E aí o que acontece? Você se sente mais ativa, você começa até a trazer aquele problema para si. Por isso que você fecha a tua casa, por isso que você fala, olha, não vai chegar tarde, hein? Porque, ó, aconteceu lá um negócio, presta atenção, você tem filho, você já liga lá para alguém, ó, presta atenção. Então, por isso que acontece. E por esse motivo, a televisão, a mídia, gente, ela tá assassinando com o teu emocional. Sabe por quê? Porque ela sabe disso. Ela sabe que isso gera resultado. Então, por isso que existem muitos programas aí que você, se você torcer, só sai sangue. Por isso que a pandemia, ela foi muito... A Globo só passou pandemia. Só morte. Tinha pessoas que morreram que não era de Covid. Vamos aumentar aí o número. Vamos colocar. Não é que eu tô dizendo que a doença não é grave. Não é que eu tô dizendo que isso não aconteceu. Mas é muito mais fácil a gente ampliar para ter dinheiro. Para vender colocar a notícia, né? Para colocar o quê? O telespectador. Ai, gente, não sai. Telespectador, quase não foi. Dentro do meu programa, porque ali eu consigo vender uns anúncios maiores
porque a audiência está subindo. Então, isso é tudo marketing, isso é tudo uma jogada. E aí, as pessoas ainda não têm essa noção. Então, o que elas estão acontecendo? Elas estão virando zumbi da televisão, zumbi, às vezes, dessas sites de fofoca, zumbi, às vezes... se você reparar, você fica lá na internet e se deixar o dia inteiro. O dia inteiro você ficar olhando a vida de todo mundo. Aí você chega em casa e fala, putz, minha vida tá uma bosta, não produzi nada, né? Principalmente da produção. A pessoa fala assim, eu não consegui render. Ser humaninho, é só você largar a televisão, você largar novela, você largar essas coisas aí e parar também de seguir muita gente. Você tá seguindo gente que não tá agregando valor na sua vida. Você tá seguindo gente que não vai fazer você modificar. Então, a mídia, assim, é por isso que eles não colocam lá, tal pessoa ajudou 60 mil pessoas lá na África, ou lá no Nordeste, ou até mesmo foi lá nas comunidades e distribuiu um monte de cesta. Isso não vai gerar resultado. Pode ser que uma vez ou outra eles colocam para dar uma quebradinha. Mas quando que gera movimento, sim, dentro do nosso cérebro, é ainda um desastre. A Gláucia colocou aqui, ó, vai ler um livro do Pra Sempre Lemos. Exatamente, Glau. É engraçado que quando eu entrei no voluntário aqui em São Carlos, né, a minha mãe falava assim, mas filha, tem gente querendo ajudar? Falei, mãe, você não tem ideia da quantidade de projetos na cidade que tem, de gente mobilizando, de gente fazendo, de gente se doando. E ninguém sabe, né? Tem um site aqui em São Carlos que chama São Carlos Agora. E, cara, você espreme, sai sangue. Só tem notícia ruim. E aí a gente fez nesse grupo voluntário um portal de boas notícias, né? E aí boas notícias. Foi. Você tá me vendo? Você tá normal pra mim. Agora voltou. E eu pedi para os caras mandarem as boas notícias para mim. E o cara tinha um monte de boas notícias, de gente ajudando. Falei, cara, por que você não põe no São Carlos Agora as coisas? Não dá ibope. Ninguém quer ver. Não prende atenção. Você que é de São Carlos, eu já fiz peça aí. É? Já. Olha. Que peça que você fez aqui? Ixi, foi o Cortiço. Fiz também... Eu fiz bastante peças teatrais no sentido literário de estudos, né? Então, eu fiz bastante peças ali. Olha que legal. A Raquel disse que o bom da audiência. Eu voltei do Nordeste esses dias. Meu filho falou que ia morar lá. Gente, mas o que é a audiência, né? Só que como você, se você se coloca... a tua vida, a tua gestão de tempo através das redes sociais, através da mídia, através do jornal, você não vai sair do lugar. Você vai começar a ser, como eu disse lá no começo, aquele palitinho de fósforo, só que de vez ele não ser ativo, ele vai ser molhado, então que não vai servir para nada. Porque você tá só seguindo o que a manada está pedindo. Então, por isso que é importante você ser responsável pela sua vida. Você buscar essa transformação, você saber o que está te travando. Você tem que fazer essa pergunta sempre. Por que eu ainda não consegui chegar onde eu gostaria? E é muito importante, como a Dé disse, né, que ela facilita essa vida, você tem uma facilitadora, você compreender que você precisa de uma pessoa que estudou para isso. Você compreender que uma pessoa que teve sucesso nisso, ela vai te ajudar muito mais fácil. É muito mais fácil alguém que chegou lá do que alguém que simplesmente fala para você. Se você vê assim ao seu redor, isso não é possível, isso não é para você. Você não vai conseguir. Só que se você vê outras pessoas que conseguiram, que chegaram, é possível. Então, por que você não chegou onde você quer? Então, você precisa, assim, procurar direcionar o teu pensamento para um livro. Quem escreveu ali livro, eu não... A Gláucia. A Gláucia. Para Sempre Lemos. Esse perfil dela tem um monte de livro lá que ela lê. Livro. Nossa, é que eu não vou virar aqui para a câmera não cair tudo, mas livro é o melhor investimento. Não tenho dinheiro. Compra um livro, gente. O livro é 30, 40 reais. Você gasta isso numa pizza. Mas agora... eu não